Pergunta: suas previsões anteriores apontavam a influência do astro intruso chegando na segunda metade do último século. Então era essa a sua referência? Ramates: quem estuda o Apocalipse, ou se interessa por ele, desenvolve, em geral, uma ideia errada do que significa o final dos tempos. As pessoas pensam que, em um determinado dia, o mundo acaba, com um acontecimento surpresa. Não é assim. O Apocalipse se desenvolve gradualmente através de um período que é curtíssimo para a espiritualidade, porém de certo modo longo para os homens. Nada ocorre de surpresa, pois Deus seria insensível se não permitisse aos homens serem avisados sobre o que vai ocorrer na Terra. Eles são alertados justamente para que reflitam sobre seus atos e se modifiquem para enfrentar o inevitável. Os homens já deveriam transmutar seus espíritos para enfrentar a morte do corpo denso de modo tranquilo, e não o fazem. No Apocalipse, Deus avisa que a humanidade precisa estar preparada. Os avisos chegam com muita antecedência, em geral de 150 a 200 anos antes, quando a violência se generaliza no planeta, e os fenômenos naturais atípicos se multiplicam, causando severos danos. A partir de então a vida se torna mais difícil, como uma última chance para que os homens se modifiquem. O Apocalipse, assim, se manifesta como uma doença terminal de longa duração, a qual permite ao enfermo pensar sobre o que praticou na vida. No caso, a humanidade está doente. Pergunta: no caso, então, o processo seria para dar tempo de curar o espírito? Ramates: quando alguém contrai uma patologia bacteriana na Terra necessita de antibiótico. Mas não significa que ao tomar a primeira dose estará curado. Dependendo do problema, ele poderá precisar do medicamento por 5 a 15 dias, por exemplo, e mesmo assim, depois de terminado o tratamento, algumas características da doença ainda se manifestam, apesar dela já não existir mais. O mesmo ocorre com a doença do espírito. Durante séculos um espírito adquire karmas negativos em suas várias encarnações, e não será de uma hora para outra que conseguirá resgatar toda essa dívida. Dessa forma, o tempo de aviso até a chegada do astro intruso corresponde ao tratamento que esse espírito precisa ministrar a si mesmo para curar suas imperfeições. Entretanto, dada a situação da maioria, poucos terão chances de reencarnar e completar o processo da cura. Pergunta: isso significa que o Apocalipse é um retrato em andamento de uma doença? Ramates: na realidade há muito a humanidade está doente. Porém não se cuidava nem tomava os remédios necessários, e isso agravou o quadro. A fase que antecede a chegada do astro intruso é o momento em que a doença se instala na sua forma mais cruel, advindo então o colapso total com o dia do cataclismo. Pergunta: quer dizer que, até a chegada do astro intruso, o planeta enfrentará enorme carga probatória? Ramates: para que os homens meditem sobre o que raramente meditam. Sobre eles mesmos, e os tipos de conduta que adotam na vida. E mais do que nunca a vigilância será necessária. Porque de tempos em tempos ocorrerão breves períodos de tranquilidade, que farão muitos pensarem equivocadamente que o mal se afastou da vida. E qualquer descuido trará problemas futuros. Entra-se numa fase na Terra que os homens deverão cuidar da própria evolução de maneira irreversível, não poderão mais baixar a guarda como fazem há séculos.